Muito bem, então nós vamos rever alguns conceitos importantes aí para estudar essa parte de geometria. O que são prismas, né? Os prismas são sólidos geométricos definidos no espaço tridimensional, três dimensões. Então, esses sólidos eles têm comprimento, têm largura e têm profundidade, né? E eles são definidos a partir de um polígono. O que é polígono? São figuras geométricas, olha quantas ali, ó, figuras geométricas planas e fechadas por um segmento de reta. Então, nós temos ali losango, nós temos ali retângulo, né? Temos triângulo, temos várias figuras ali, ó, o círculo, várias figuras que são planas e todos os prismas são formados por essas figuras, né? Aqui tem os exemplos aqui à direita, né, de vocês, de várias figuras que são prismas sólidos geométricos. Podem ver que todos eles são formados por figuras planas, né? Mas eles têm essas três dimensões, ok? Tem profundidade, são figuras também chamadas de sólidos, também chamados de espaciais, certo? Nós temos alguns elementos, vamos ver se vocês se lembram aí, né? Os nomes desses elementos. Ali, cada pontinha é chamado de vértice do prisma, tá? Cada pontinha dessa é um vértice. Então, vamos contar quantos vértices tem aí essa caixa tridimensional? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós podemos dizer que temos 8 pontas, 8 vértices nesse prisma. E cada risquinho desse, né, cada segmento de reta desse que forma o prisma, ele é chamado de aresta. Então, vamos contar quantas arestas tem aí nessa caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas, né? Chamamos de base, né? Essa parte de baixo, né? Essa espécie de paralelogramo lá no retângulo tortinho, chamado de base. Então, aí temos as arestas da base, ok? Os lados são chamados de face, face lateral, cada face dessa daí lateral. Então, nós temos nesse caso aí, desse prisma, dessa caixa, a aresta da base, né? Temos as faces laterais. Quantas faces laterais? 2, 4, né? Base, nós temos a base de baixo e a base de cima. Os prismas também são classificados. Um tipo de classificação do prisma leva em consideração os lados, o número, a quantidade de lados das suas bases, que são congruentes. Que significa isso? Que possuem a mesma medida. Então, nós temos ali, ó, quando a base é um triângulo, nós chamamos de prisma triangular. Quando o prisma tem 4 lados ali, nós chamamos de prisma quadrangular. Então, ele pode ser tanto um quadrado, né, quanto um retângulo. Quando nós temos o prisma lá, a base tem quantos ladinhos ali? 5, então é um prisma pentagonal. Olha a base do outro, tem 6 lados, é um prisma hexagonal. Então, depende do número de lados das suas bases, é o nome que o prisma ganha. Outra classificação também é em consideração ao ângulo entre as arestas laterais e as bases. Então, por exemplo, olha ali nesse primeiro prisma que nós temos ali, que a base dele é um triângulo, né? Então, nós temos um prisma triangular, tá? E ele também é chamado de prisma reto. Por quê? Porque, ó, olha a aresta dele lá na vertical, ele forma com a aresta da base um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, ele é chamado de prisma reto. Já esse que a base dele é rosa, né, pode ver que ele não é reto. Então, a aresta dele
da face dele não forma um ângulo reto com a aresta da base. Então, ele fica assim meio que na diagonal. Então, ele é chamado de prisma oblíquo. E o prisma regular, o que que é? Todos os lados da base dele são congruentes, tem a mesma medida. Então, ele é chamado de polígono, né, de prisma regular, ok? A outra coisa que nós vamos ver também, olha lá, no prisma reto, as faces dele, as faces laterais deles, são retângulos, né? E no prisma oblíquo também é um retângulo, só que um retângulo oblíquo, então ele é chamado de paralelogramo, certo? A altura, olha lá como é que nós medimos a altura do prisma reto, é a própria aresta lá da altura. Agora, num prisma oblíquo, nós medimos a altura na menor distância entre as suas bases, certo? É esse risco em vermelho que nós temos aí. Fazemos um alongamento da base, né? E medimos a altura, ok? Nós temos também a diagonal dos prismas. Então, o que que é a diagonal? É aquela linha que nós traçamos de um vértice, né, de uma ponta, até o vértice da outra ponta, da outra base, certo? Então, aí nós vamos ter diversas diagonais, porque de cada vértice vão sair várias diagonais, tudo isso dependendo da quantidade de vértices que nós temos, que é um outro exercício, numa outra atividade, nós vamos ver também como que se calcula o número de diagonais de cada polígono. E aí nós vamos então fazer um exercício para ver, para relembrar como é que nós trabalhamos isso daí, área, volume, ok? Então vamos lá primeiro. Para o empacotamento de presentes, uma loja dispõe de dois tipos de embalagem de papelão. Uma no formato de um paralelepípedo oblíquo, que é a figura A. Olha lá, um paralelepípedo tortinho, oblíquo. Outra no formato de um paralelepípedo reto retângulo, retinho esse de baixo, figura B. Considerando os valores indicados nas figuras a seguir, calcule qual das duas formas geométricas exigirá menos papelão para ser confeccionada. Então, se a gente observar, nós vamos ver que as duas caixas de papelão, elas têm medidas iguais. O comprimento das duas mede 12 centímetros. Ali, isso das faces laterais. Agora, da face quadrada dela, também as duas medem 6 centímetros de largura e de altura, certo? Só que um é reto e forma um ângulo de 90 graus. O outro é oblíquo, formando um ângulo de 120 graus. Então, nós vamos ter que calcular quanto de área de cada caixa dessa nós iríamos gastar de papelão para confeccionar cada uma. E a pergunta é saber qual que vai exigir menos papelão. Então, nós vamos fazer separadamente cada um deles. E eu convido vocês a fazerem a primeira caixa, a caixa da figura B primeiro, que é a mais simples, porque ele é um prisma reto. Então, o que nós vamos fazer? Desmancha a caixa, certo? Nós temos ali um quadrado de 6 por 6, tudo bem? Como que se calcula a área de um quadrado? Estão lembrados? A área é lado ao quadrado, ou seja, lado vezes lado. Então, vocês vão fazer esse cálculo e saber a quantidade de papelão que vai aí nesse quadrado azul. Lembrando que a caixa é fechada, então na outra ponta ela também tem um outro quadrado azul, certo? Com as mesmas dimensões. Aí nós temos também o retângulo, né? Que mede 12 centímetros de comprimento
E a largura dele, ou podemos chamar também de altura, 6 centímetros, ou seja, as duas dimensões, uma é 12, a outra é 6. Como que se calcula a área de um retângulo? Comprimento vezes largura, né? Ou comprimento vezes altura, tanto faz, ok? Então, calcula a área dele também. Lembrando que do outro lado, nós temos também um outro retângulo roxo, rosa, que seja. E nós temos o amarelo. Enfim, todos os retângulos, eles têm o mesmo tamanho, a mesma medida, certo? Ou seja, 12 por 6. Então, lembrando que para calcular todo o papelão que vai exigir para fazer essa caixa, então, lembrem-se que depois de calcular a área do quadrado azul, nós temos 2. Depois de calcular a área de um desses retângulos, quantos retângulos nós temos ali preenchendo a caixa, certo? E depois soma tudo. Aí vocês vão ter a quantidade de papelão em centímetros quadrados necessários para essa caixa, ok? Olha a outra, que é a figura A, o oblíquo. As medidas são as mesmas. Então, se vocês já calcularem para a figura A quantidade das faces laterais, que é a 12 por 6, nesse vai ser a mesma coisa. A única diferença vai ser ali no nosso quadradinho 6 por 6, que ele está formando um ângulo de 120 graus. Então, separei ali ao lado, né? Só que está em azul, mas é o amarelinho. O que eu posso fazer? Para calcular a área de um quadrado, a gente sabe que é lado vezes lado, mas esse ele está parecendo um losango, certo? Então, vamos ali preencher, né, aquele espaço que está faltando ali, que é onde está a altura H ali em vermelho, certo? Imagina que se a gente pegar esse triângulo que formou ali, ó, com o 6, o ângulo de 60 graus e o H, e a gente colocar ele do outro lado, certo? Recortar ali, ó, é a mesma medida. Se a gente recortar a ponta da esquerda e colocar no lugar da ponta da direita, vai ser preenchido, certo? Então, como que nós temos que fazer? Nós precisamos saber essa altura quanto ela mede. Para isso, nós podemos usar o cálculo do seno de 60 graus. E aí nós vamos lembrar lá do ano passado. Seno, né, é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto do seno de 60 graus ali, ó? O H. Quem é a hipotenusa? Os 6 centímetros, que é aquele lado maior do triângulo retângulo, ou seja, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto, certo? E o seno de 60 graus? Quanto mede? Aí lembra da musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E agora põe raiz no 2 e no 3, tá? E com isso se forma o seno de 60 graus, substitui na fórmula, multiplica em cruz e vocês vão achar ali o tamanho da altura, certo? Depois nós temos também, podemos fazer então o comprimento vezes a altura, que a gente acabou de descobrir ali, certo? E depois não se esqueçam de somar tudo também e comparar aí qual que nós vamos usar menos papelão, certo? Em seguida a isso, dá uma paradinha, resolve esse exercício, tira as dúvidas comigo pelo WhatsApp para depois fazer o próximo exercício, que é o exercício 2. Olha aí, uma caixa de lápis tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo com 3 centímetros de comprimento, 4 centímetros de profundidade e 12 centímetros de altura. Está falando para vocês desenharem, mas a caixa já está desenhada aí, certo? Aí ele diz assim, ó, calcule a medida
do maior lápis que você pode guardar nessa caixa, sem que a ponta fique para fora da borda. Então, imagina, é uma caixa de lápis. Tem esse formato do paralelepípedo reto, certo? Nós queremos colocar um lápis ali dentro. E ele pergunta qual é o maior tamanho de lápis que a gente pode pôr ali dentro, né? Que o lápis maior que cabe ali dentro, sem a ponta ficar para fora. Então, com isso, o que nós podemos definir ali? Que se a gente colocar um lápis na diagonal de um vértice, lá da ponta de cima até o outro vértice na ponta contrária a ele, nós vamos ter o maior tamanho de lápis que dá para pôr ali na caixa, na diagonal, certo? Então, olha como fica a figura. A diagonal, onde tem, que é o lápis, né, onde tem aquele D maiúsculo ali. Nós conseguimos formar também, ó, fechando um triângulo ali. Vamos dar uma olhada nessa próxima. Ah lá o que aconteceu, ó. Eu destaquei para vocês em azul esse triângulo que a gente consegue formar dentro dessa caixa, certo? Onde no Dzão maior lá, o D maiúsculo, é o tamanho do lápis que nós queremos. Embaixo é uma diagonal com desenho pequeno. O que a gente coloca desenho pequeno ali? Porque ele também é uma diagonal, só que é a diagonal daquele retângulo da base, certo? E a altura nós já temos ali, que são os 12 centímetros, ok? Então, nós temos que descobrir só que por esse triângulo, nós temos duas letras e um número só, não tem como descobrir. Então, o que nós precisamos fazer? Descobrir esse Dzinho aí, o D minúsculo, que é uma diagonalzinha. Então, ó, recortei outro triângulo para vocês, que agora é o da base. Então, nós temos um lado medindo 3, o outro medindo 4 e o ladinho ali, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é o Dzinho, certo? Então, tá ali do lado. Então, como que nós podemos resolver? Através do teorema de Pitágoras, certo? Coloquei a fórmula aí para vocês, lembrando que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros catetos ao quadrado, certo? Então, está ali, descobriu o Dzinho, vai para mesmo Pitágoras, só que agora descobrindo o Dzão, certo? A hora que descobrirem o valor do D maiúsculo ali, que é a diagonal maior, estarão descobrindo o tamanho do maior lápis que pode caber dentro desta caixa, certo? Outra paradinha, resolvam um exercício. Tirem as dúvidas pelo WhatsApp, confiram comigo as respostas para ir para o próximo exercício, que é a atividade 3. Olha o que ele diz. Com base no exercício anterior, investigue a mesma situação para um porta-lápis, agora nos seguintes formatos. Item A. Esse porta-lápis, essa caixa, ele é um prisma regular triangular. Olha lá, a base dele é um triângulo, com aresta de base 12 centímetros e altura 16 centímetros. Então, aí como que a gente vai conseguir pôr ali um lápis ali dentro do maior tamanho? Também na diagonal, certo? Então, ele sai de uma diagonal, de um vértice lá em cima, né, na extremidade superior, e vai até o vértice do lado contrário, na base embaixo. Então, esse é o maior tamanho de lápis que cabe ali. Se você quiser mudar de lugar, também pode pôr no outro vértice, ó. Triangular só dá para ser ali nos 3 vértices, certo? Mas vai ser sempre esse mesmo tamanho. Podem ver que forma um triângulo retângulo também, ó, ângulo reto de 90 graus. Destaquei em vermelho, lembrando ali que a altura, o exercício fala que é 16 centímetros e que a base é 12.
Então, na hora que nós descobrirmos a hipotenusa ali, nós também vamos descobrir, que é a diagonal, né? Vamos descobrir o maior lápis que a gente pode pôr nessa caixa aí de prisma regular triangular, ok? Então, façam, voltem no videozinho, assistam, me perguntem, vamos juntos fazendo esses exercícios, tá bom?